Fala família Palmeiras, tudo certo? Rapaziada, nesse vídeo aí a gente vai ver as possíveis saídas e também possíveis chegadas no elenco do Palmeiras, as mudanças que vão acontecer para 2026, o Palmeiras sendo reforçado, o Paulinho voltando aí 100% a expectativa já no começo do ano, começo do Paulistão e do Brasileirão e muito mais. Quem trouxe essa informação foi a galera do Palmeira Mil Grau, beleza? Dá uma moral para eles lá, mas também não esquece de mim não. Se inscreve e segue aí no canal do YouTube e também deixa um O like. que vai mudar Tamo no junto. Palmeiras para 2026? Quem deve vir de reforço? Quem deve sair? Tudo a gente vai trazer para vocês aqui, tá? A lista de jogadores negociáveis do Palmeiras para 2026. Quem deve sair? Tem também o planejamento aí do time. Quem vai ser contratado? Mudanças devem acontecer e grandes mudanças, viu? Tem também o Paulinho, que deve voltar mais forte no ano que vem. O Palmeiras está fazendo aqui um planejamento, a gente vai trazer tudo para vocês. 3 notícias importantíssimas, vamos junto aí, rapaziada. Vamos falar de Paulinho? O Paulinho que vai ter aí uma preparação especial para 2026. Tá faltando só dois jogos para o fim da temporada e o Palmeiras já está se planejando aí para chegada e saída de alguns jogadores. E dentre eles o Paulinho, que foi contratado no começo do ano, mas ele não atuou aí por causa de uma lesão na tíbia. Ele vai reforçar o Palmeiras no ano que vem. E qual é a programação aqui do Paulinho? O Paulinho vai abrir mão de parte das suas férias para fazer uma recuperação completa da lesão. Para em 2026 ele tá treinando com todos os atletas do Palmeiras e já recuperado nos primeiros jogos do Palmeiras no ano, tá? Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa mais cedo, começa no dia 28 de janeiro, né? Então você já vai ter aqui o Brasileirão rolando bem cedo. E o que se diz dentro do Palmeiras, a expectativa para o retorno do Paulinho 100% ela é muito alta. Ele que foi foi a maior, né, junto com o Vitor Roque, uma das maiores contratações do Palmeiras para a temporada. Ele foi decisivo quando ele entrou, Inter Miami aqui, né, que eu lembro aqui de bate-pronto, Inter Miami, Botafogo, e também entrou muito bem nos outros jogos, né, na Copa do Mundo de Clubes. E ele é tido como muita expectativa, tem muita expectativa em cima do Paulinho, até o próprio Abel Ferreira já comentou isso aqui. E durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ele confirmou, né, a necessidade de uma nova cirurgia do Paulinho. E o Núcleo de Saúde e Performance até explicou ali o processo, falando que agora juntamente com o Paulinho e a comissão técnica, de que seria melhor ele interromper, retroagir um pouquinho, né, no tratamento, para fazer uma nova investida, uma nova cirurgia, e esse procedimento aí seria para uma fixação do osso ali da canela do Paulinho, onde ele usaria um implante, né, que seria uma resistência suficiente para ele aguentar carga quando ele for submetido aí a novas atividades. Então o Paulinho ele passou por uma espécie de enxerto, que é um material ali do próprio corpo do atleta que é colocado no lugar da lesão. E aí essa fixação, ela pode dar mais estabilidade para o Paulinho, deixar o osso aí com mais estabilidade para ele aguentar aí as cargas de treino e jogo, que você sabe que o calendário no Brasil não é fácil. Enfim, vai ajudar demais, né? Se o homem com uma perna só já fazia milagre, você imagina com duas, né? E curtindo um pagodinho ainda, né? Então, o pessoal acho que foi no meio do ano, né, que reclamaram de que ele tava dando rolê e tal, mas é bom até evitar até burburinho, que eu acho que dependendo aí não afeta tanto, mas eu acho que é bom evitar mesmo. E aí a dedicação dele, né, a gente tem aí um histórico aí do Palmeiras, que é o próprio Valdívia, né, diziam que o Valdívia ele tinha um problema ali crônico, que ele teria lesão de qualquer jeito. E aí, pro cara evitar isso, ele teria que ter um tratamento diferente, uma dedicação diferente. E a gente sabia que o nosso querido Valdívia não tinha exatamente essa dedicação diferente por aqui, né? Tanto que o Valdívia parou de jogar, virou maromba, né? Impressionante, foi pro CrossFit e tal, mas sim, o jogador, quando ele tem essas condições diferentes, ele precisa ter uma dedicação diferente também, né? A gente tem, inclusive, o próprio, acho que foi o Al Hilal soltou aí que o lance do Neymar ter ido pro Cruzeiro lá atrapalhou o retorno dele na lesão do joelho, né? Que eles tinham um protocolo para ele seguir, ele foi pro Cruzeiro lá dele mesmo, e aí atrapalhou esse retorno. Depois ele voltou pro Brasil. Mas aí você vê a dedicação, né? E acaba cobrando, né? A dedicação, a não dedicação, ela vai cobrar em algum momento. E o Paulinho já falou que é novo, tem bastante tempo de contrato do Palmeiras. Realmente o Brasileirão já começa em janeiro. A gente ainda tinha aquele sossego, né? A gente só tem os clássicos do começo do ano de Paulistão, aí você vai pegar Flamengo, você vai pegar Cruzeiro, Botafogo, né? Hoje também, Fluminense, mas pro meio do ano. Agora não, agora já ali fevereiro, março, já pode estar se encontrando com esse tipo de time, além dos clássicos locais já.
E a gente viu que o formatinho aí do Paulista, diferente agora, ele é bem arriscado, viu? Porque você vai ter os clássicos ali meio que um atrás do outro. O Palmeiras caiu no... Não é nem grupo, né? Fizeram de um jeito diferente lá, mas caiu numa sequência difícil. Ficou difícil, né, o Paulista agora, porque tem uma sequência. Alguns times tiveram um pouquinho mais sorte de não pegar, por exemplo, o Mirassol e tal, mas a gente pegou todo mundo difícil que tinha pegado no Paulista, a gente pegou. Então, quanto mais jogadores prontos, melhor, né? E o Paulinho voltar cedo seria muito bom. Você acha que só o Paulinho ele consegue mudar a dinâmica do time do Palmeiras hoje? Porque eu não sei se o problema é só ataque, né? Eu não acho um time meio apático contra o Flamengo. Um time que parecia que tava jogando uma rodada de Campeonato Brasileiro às 4 da tarde. E, cara, eu vou falar uma parada que eu vi o Vessone. Eu tava pensando nisso, mas eu falei meio por cima, mas o Vessone foi. Olha, o Vessone, hein? Ele falando a verdade. O Flamengo não jogou muito, não é que não jogou nada. Você não teve uma tarde inspirada do Arrascaeta, o Bruno Henrique, a chance que teve, desperdiçou. O Jorginho, que, mano, no Maracanã foi um inferno. Não fez nada demais. Então o Flamengo, sem fazer muita força, conseguiu ganhar do Palmeiras. Então você imagina que se o time tivesse arrumado, teria sido um jogo muito melhor pro nosso lado, né? Eu senti muita questão tática da parada, porque assim, eu não achei que faltou, tipo, entrega, assim, dividida e tal, tanto que teve tanto do Veiga quanto do Pulgar, muito embora sejam lances diferentes, né? Mas teve dividida para todo lado. O que eu achei é que realmente o Flamengo estava muito bem montado taticamente e o Palmeiras estava bagunçado, tanto que na saída de bola, eu acho que no estádio dá para ver melhor isso também, né? A saída de bola do Palmeiras, quando o Flamengo adiantava, já era, acabava. Já ao contrário, não. O Palmeiras adiantava também a marcação, só que a marcação não estava encaixada. Então o Flamengo saía tocando. O que você pensa aí a respeito fazer de Paulinho, força, né? A respeito então eu acho que foi mais essa parte que só o Paulinho resolve esse problema do Palmeiras. E aí não tem como lembrando não culpar o senhor é um jogador que agrega muito para claro que os jogadores têm culpa disso também. O Palmeiras também não é chacoalhada, talvez um líder taticamente bagunçado. O time, né? O Everton é um líder, o Gomes é um líder. Sei lá, um mês atrás estava bem pra caramba. Essa liderança, um cara que chama a responsabilidade também, pode ser bacana. Mas deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. E vamos falar aqui também, ó, do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, né? O que vai mudar no Palmeiras para 2026? Quem deve vir de reforço? Quem deve sair? Tudo a gente vai trazer para vocês aqui, tá? E o que vai mudar no Palmeiras? Como o Palmeiras está planejando o seu 2026? Como que deve estar sendo pensado aí os reforços para o ano que vem, tá? Isso aqui é informação de bastidor. Inclusive o Palmeiras que decaiu absurdamente no mês de novembro e custou, né? Custou Brasileirão, custou Libertadores e agora o clima, pelo menos ali dentro do Palmeiras, não é de terra arrasada, tá? Não é de terra arrasada, é de consertar os erros de 2025 e ajustar isso aí para 2026, né? O Palmeiras termina o ano sem título, deve, né? Tudo indica aí no Brasileirão com 3 vice-campeonatos, Libertadores, Brasileirão e Paulista, mas chegou à final, né? Tem esse grande porém. Mas, apesar dos pesares, o Mas chegou na final. E a própria Leila já avisou. O Abel vai renovar até o fim de 2027 e o Anderson Barros vai ser mantido. E quanto ao elenco, o Abel acredita que ainda tem margem para evoluir. Inclusive, uma própria frase do Abel aqui, né? Não é só comprar jogadores caros, você precisa criar uma mentalidade vencedora. Não consigo dizer que estou triste. Depois de tantas alterações que fizemos, chegamos aqui e decidimos o título. O título esteve em nossas mãos e escapou. É muito difícil manter a consistência. Foi o que ele falou aí. Enfim, o Palmeiras passou aí por uma reformulação absurda. O Palmeiras fez 700 milhões de investimento e 12 contratações. E apesar desse desempenho aí abaixo do esperado, né? O Palmeiras, pelo menos na reta final, né? Na reta final, o Palmeiras entende que a espinha dorsal do Palmeiras hoje é forte para se manter disputando títulos. E em 2026, o Palmeiras vai ter 3 reforços caseiros, né? Que é, por exemplo, aí o Everton, o Lucas Evangelista e o Paulinho. Esses 3 jogadores devem voltar e vão ser reintegrados para o próximo ano, e especialmente o Lucas Evangelista, que era titular. O time do Palmeiras decaiu muito aí em função da lesão dele. E o Palmeiras ainda tem 2 jogos para disputar nesse campeonato brasileiro. Vou falar já dos prováveis negociáveis do Palmeiras, né? Dos prováveis negociáveis do Palmeiras e também de possíveis reforços. Mas o que você pensa, cara? Você acha que só esses 3, o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho, dão conta? Você acha que tem que ir ao mercado? O que você pensa? Qual a sua projeção para 2026? Acha que é possível ainda o Palmeiras seguir disputando o título?
Eu acho que é preciso ir pro mercado para, igual a gente falou, de peças mais experientes, né? De jogadores mais prontos e tal. Porque se você olhar pro elenco, pro time, é um elenco muito forte. Exatamente, que é legal a gente falar assim, o Palmeiras realmente terminou o ano jogando mal. Terminou o ano jogando mal que, numa boa vontade da arbitragem de expulsar o Pulgar, talvez a gente teria sido campeão. Também eu tenho minhas dúvidas se a gente seria campeão com a mais, né? Mas enfim. Vamos colocar assim as possibilidades do futebol, né? No Brasileirão, dois jogos aí que tivesse vencido aí, 2 empates aí que tivesse vencido, estaria com mais sorte. Então, assim, se eu olhar para o elenco do Palmeiras, é um elenco muito forte, time muito forte. Eu acho que falta, especialmente depois de montar essa dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, falta reposição pros dois, porque você vê quando um sai, um só, não precisa nem ser os dois. Quando sai um, já fica aquele desespero, quem entra no lugar, já não tem aquele entrosamento, então talvez talvez o Paulinho, né, eu imagino o Paulinho titular, né, mas você ter o Paulinho ali com essa possibilidade de jogar até como meio armador ou como atacante ali, já aumenta um pouquinho disso. Tem que olhar pro mercado, mas eu acho que mais essa questão dos caras mais prontos mesmo, né, cara, talvez um centroavantão, né, que a gente não tenha há muito tempo também, aquele cara mais raizão assim e tal, que faz tempo que a gente não tem muito, você pega, citando até exemplo, o próprio Verratti do Vasco, o Vasco há anos com muito mal e o Verratti com números absurdos, o Cano no Fluminense, que esse ano tá com lesão, mas sabe, esse tipo de jogador de decisão mesmo, que eu acho que falta pro Palmeiras há algum tempo, em outras posições também, né, a gente já falou da zaga, de volante também, vamos ver como vai ser Aníbal e Emiliano Martins. Eu acho muito frustrante olhar pro elenco, ter o Aníbal, o Martins, beleza, que a gente não conhecia, veio de um campeonato mais abaixo, mas se olhar para o Aníbal Moreno e você ter a final com o Bruno Fux fazendo o primeiro volante, ou até mesmo o Andréas Pereira ali, que não é a dele, é meio estranho, né, cara? Dá a impressão realmente que não tem confiança nenhuma no jogador. Então, se você não tem confiança, tem que realmente dar uma mexida ali, que eu duvido muito que você se recupere agora, que o Aníbal Moreno ele já passou por isso, né? Ele já chegou muito bem, perdeu a confiança, retomou a confiança, perdeu a confiança de novo, e o Palmeiras não tem muito espaço para isso, né? Felizmente, na real, né? A gente já passou, tinha espaço para má fase, hoje não tem, porque às vezes a má fase nossa é o mês de novembro, que você está decidindo Brasileirão e Libertadores, e aí você acaba perdendo os dois. Exatamente, meus amigos. Mas enfim, o que vocês pensam aí a respeito? Deixa nos comentários, antes da gente ir para a nossa próxima notícia, que é falando aqui de reforços e dispensas, né? Como deve ser aí a política do Palmeiras para reforços e dispensas em 2026. Informação de bastidores, tá? O Palmeiras já tem alguns nomes na lista para negociar, alguns jogadores que podem deixar o Palmeiras em 2026 e outros que podem chegar. Já tem jogador sendo sondado, tá? Já tem jogador sendo sondado. Nós vamos trazer aqui para vocês todas essas informações, tá? Aqui, primeiro de tudo, o Abel, ele entende que alguns jogadores podem ser negociados já sem a necessidade de grandes ofertas. Então, a primeira, o Everton. Nós trouxemos para vocês aqui o Everton, que ele se recupera de lesão na mão. O Everton tá na mira do Grêmio. E agora, outro que surgiu também, Emiliano Martins, sondado pelo River Plate. River Plate sondando o Emiliano Martins. Quem deve sair do Palmeiras, quem deve deixar o Palmeiras é o Marcelo Lomba. Ele é terceiro goleiro do Palmeiras, né? Experiente, conseguiu ajudar muito a equipe em alguns momentos. Ele deve ir pro Fluminense em 2026. Já, por outro lado, o Palmeiras também deve fazer aí muito jogo duro para liberar alguém do plantel. Inclusive, nesse momento, ninguém é inegociável pela diretoria do Palmeiras. Ninguém é inegociável pela diretoria do Palmeiras. Então aqui, ó, além das saídas, o Palmeiras também pensa em se reforçar para 2026. E um dos nomes avaliados, como a gente trouxe para vocês ontem, que é o Vitão. Aqui só terminando, né, as saídas, né, falando das saídas, mais jogadores que podem sair, o próprio Abel Ferreira, isso aqui é informação do Bruno Andrade da ESPN, o próprio Abel Ferreira já avisou a diretoria do Palmeiras que o Augustin Riay e o Mikael podem ser negociados. O Abel não vai colocar muitas dificuldades aí na saída deles, né, caso apareçam algumas propostas. O Riay, que nem sei se ele é um problema, né? Nem sei se acaba sendo um problema. Você vê que é um jogador novo, um jogador que oscila muito, mas era essa a proposta que ele foi contratado, né? Quem diria que um jogador novo que já oscilava iria oscilar? O Mikael, confesso que nunca entendi a contratação. E também aqui os que podem
estão sendo sondados, tá? Estão sendo sondados. O Palmeiras está buscando zagueiro no mercado e vocês sabem disso, que o Vitão já foi sondado e agora tem a especulação do Palmeiras no Nino e no Lianco. Nino e Lianco do Atlético Mineiro. E aqui as informações. O Zenit quer de 8 a 10 milhões de euros para vender o Nino. O Nino, que inclusive é um dos caras mais importantes no time do Zenit. Eles pagaram 5 milhões de euros, 31 milhões de reais para tirar ele do Fluminense lá no começo de 2024. E o Nino, ele quer uma chance na Europa, mas ele vê aí com bons olhos um retorno para o Brasil, tá? Então, considera um preço muito bom pelo Nino. Zagueiro desse nível, se o Palmeiras tiver oportunidade, tem sim que levar, viu, cara? Tem sim que levar. E agora falando aqui de Lianco, tá? Como vocês sabem, nós trouxemos para vocês, o zagueiro é a prioridade do Palmeiras. Mas tem aqui o rumor de Lianco. Lianco é um dos jogadores aí que talvez pode começar a negociar com o Palmeiras nos próximos dias, tá? Não tem proposta, mas o Palmeiras está buscando um zagueiro ali que possa surgir de sombra para o Murilo e para o Gomes. O Murilo, inclusive, que deve até ir para o banco, quem sabe, né, o Fux começar de titular em 2026, ou não se surpreenda se for até nessas últimas rodadas, mas tem essa especulação de Lianco e pode surgir negociação nos próximos dias. Lembrando, Lianco, titular do Galo, contrato longo, importante no elenco do Galo. O Palmeiras quer um zagueiro bom para 2026, muito porque o sistema defensivo não passou tanta confiança nesse final, mas rumor, tá? Não começou o negócio ainda. E do Nino já houve especulação por parte do Palmeiras. Você consegue dar uma pincelada sua aí a respeito de Giai, né? Dessas informações aí que a gente trouxe, Erlan, que foi Giai, né? Giai, Mikael, o Everton e... Eu esqueci o nome dele, cara. O Lomba. O Lomba e o Martínez. Martínez, exatamente. E o Martínez, e também aí as sondagens de Lianco e Nino. O Gia, eu acho que ele é um bom exemplo, exatamente o que você falou, né? Tipo, quem diria que você trazer o cara novo, assim, ele teria... E eu não confesso, eu gosto do Kelvin, né? Eu sei que agora ele não tá atuando bem, mas eu gosto do futebol que ele já apresentou no Furacão e em algumas lampejos aqui no Palmeiras. Mas mesmo assim, eu achei que o Abel foi meio, digamos, seco demais em tirar o Gia na época, assim. Porque o Kelvin chegou, já era titular, né? Ele não tava ainda nesses problemas. Então, tipo assim, o Kelvin chegou e já começou a jogar, e o Gia simplesmente perdeu espaço. Aí, como vou falar, o cara muito novo, normal, depois ele tiver uma oportunidade, tem que entrar durante o jogo, ou entrar em alguns jogos como titular, porque o Kelvin chegou a lesionar, né? É normal que caia, assim, de produção, porque o cara perdeu a confiança, né? Então tem um pouquinho disso. Mas assim, o Gia é um bom exemplo. Se for negociar ele, tem que trazer um lateral direito, né, cara, junto. Talvez até mesmo nessa questão da experiência, porque a gente foi de Mike e Marcos Rocha, que eram dois jogadores bons e experientes, né? O Mike e o Marcos Rocha eram, para mim, sim, laterais ótimos mesmo, assim, para a posição, e os dois já eram experientes. E aí a gente caiu para dois, né, mais novos, mais inexperientes, e ao meu ver, até mesmo tecnicamente inferior a esses dois que eu citei, assim. Então, se vai realmente negociar o GI, e pelo jeito não tem tanta confiança no Kelvin também, tem que trazer alguém aí, né? Eu vi até alguém colocando hoje que seria legal trazer um zagueiro, um lateral e um volante. E eu concordo, assim, pensando em time titular, né? Como eu falei, pensando lá no ataque, seria legal ter algumas opções também para Vitor Roque e Flaco, mas pensando em time titular, eu acho que são posições que dá para pensar mesmo. E aí, falando de zagueiro, entrando aí dos nomes que circularam aí, o meu preferido é o Nino. O Nino joga muita bola, né? Chegou aí pra seleção. O Lianco, eu acho ele meio zureta demais das ideias. Não é um zagueiro ruim, mas tipo assim, igual o Felipe Melo. O Felipe Melo é totalmente biruta das ideias, só que o futebol dele acompanhava a doidice dele, né? Eu acho que o Lianco, acho que ele tem mais maluquice do que o futebol. Acho que não se equipara os dois, né? E o Vitão, que a gente já falou, né? Não é um cara pronto e tal. Pô, a zaga do Inter, a gente sabe como que tá esse ano. Então, de todos os nomes aí, o Nino é o nome que me agrada bastante, que aí eu acho que já entra nesse negócio de um cara um pouquinho mais pronto, assim, se bem que o Nino não é aquele cara, assim, rodado, campeão de tudo, igual a gente já falou aqui, mas é um cara mais pronto tecnicamente. Acho que seria o cara exatamente para chegar aqui e fazer um pouquinho essa carreira de ganhar títulos e tal.
Eu acho que é o nome que mais me agrada e as possíveis saídas do Palmeiras. Eu acho que é isso. São realmente nomes saíveis, digamos assim, inventei a palavra agora. Nomes que realmente, se sair, não faz falta, mas também tem que chegar alguém no lugar, né? Porque você vai tirando, e você não repõe, daqui a pouco você não tem peça pra jogar também, até pensando na temporada que vai ser longa pra caramba. E aí, torcedor palmeirense, vocês curtiram os nomes que provavelmente vão sair, provavelmente vão entrar no elenco do Palmeiras? O que vocês acham? Será que vai resolver nosso problema? Será que a gente vai conseguir em 2026 ser campeão de todas as taças, né? No mínimo, pelo menos aí, Libertadores e Brasileiro, né? Mas acho que mais que obrigação, trazer todas as taças para casa. É difícil, mas dá, né? Ou será que o problema não são jogadores, não são saídas nem entradas de jogadores, é apenas a tática, né? Apenas a formação em campo? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Não esquece de se inscrever aí para dar uma fortalecida nesse canal e também compartilhar para mais palmeirense, né, ouvir essa mensagem, assistir a esse vídeo e deixar também suas opiniões e dar um like para hypar, fortalecer bastante esse canal aqui. Fechou? Tamo junto, família. É nóis!